noite, amigos, tudo bem? Estou aqui com a tela do Windows. Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento. Tem aí um teclado, desenho de um teclado, uma foto aí que eu salvei, justamente para falar de algumas teclas. Você que está aprendendo informática, claro que precisa saber um pouquinho mais sobre o mundo do teclado, né? Muitos usuários não utilizam nem o mouse, né? Então é muito bom você ter o domínio a respeito do teclado, tá? E tem algumas coisas bacanas de se fazer no Windows, que é a teclas de atalhos, tá? E cai muito em concurso público também essas perguntinhas. Eu não sou muito a favor de cair a certas coisas, porque isso não quer dizer que você não saiba mexer no computador, né? Mas tudo bem, a banca faz dessa forma, então vamos tentar fazer com que isso seja fácil o aprendizado, tá? Então nós temos aqui um teclado, né? Antigamente os F1 eram chamados de funções. Nós tínhamos o ESC, que era praticamente o que cancelava, né, as operações, né? Temos aqui o Tab, que são essas duas setinhas, que é a tabulação, tá? Nota que o teclado ele tem uma numeração aqui embaixo, alguns símbolos aqui em cima. Esses símbolos só vão aparecer se você apertar o botão Shift, né? Você vai apertar o Shift e pressionar, vai aparecer os botões em cima. Nós temos o Caps Lock, que trava o teclado e todas as teclas ficarão em maiúsculos, né? Se eu não quero que fique travado, só quero colocar inicial, basta eu apertar o Shift mais uma letra, que vai ficar em maiúsculo, né? Nós temos o Shift, também é um botão de seleção, tá? Ele seleciona as opções. Nós temos o Ctrl, que é o botão de controle. Nós temos o Alt, que é o botão de alternar, né? Nós temos aqui o Windows, né? O espaço, as setinhas, né? A opção de pause, o Home, que vai para o início, o End, que vai para o final, inserir, né? O inserir caractere, o Delete, que apaga, esse botãozão grandão, que é o mesmo que esse, que é o Enter, né? Então vamos para algumas funções aqui. Notem que não tem nada selecionado. Quando eu passo o mouse aparece um quadradinho, né? Então a primeira tecla de atalho do meu Windows, né, seria a opção Ctrl A. Eu vou selecionar tudo que eu tiver na área de trabalho, ou até mesmo no Windows Explorer, tá? Uma tecla de atalho que foi muito famoso é o famoso Ctrl C. Então vou apertar aqui o famoso Ctrl C, ou seja, tudo que eu selecionei aqui eu joguei para uma memória, para lembrar o seguinte: olha, essa informação é uma informação que eu posso querer colar em qualquer lugar. E aí eu vou apertar o famoso Ctrl V, tá lá o que eu selecionei, né? Eu copiei o item que estava aqui selecionado, ó, Ctrl C, e jogo. Ele está pedindo para colocar novamente, né? Eu vou botar para ele recolocar. Vou pegar aqui um exemplo aqui do Bash, Ctrl C, vem para cá, Ctrl V, tá? Então eu posso, através do teclado, apertar duas teclas e fazer certas operações. Então primeiro eu apertei o Ctrl A, selecionei toda a opção, tá? Então todos os objetos foram selecionados, tá? Depois eu selecionei um objeto e apertei o Ctrl C, tá? E depois eu apertei o Ctrl V. Esse copia, esse cola, tá? Outra opção de você copiar e colar seria Ctrl e o botão Insert para jogar para a área de transferência, né, da memória, e o Ctrl e o Shift, no caso, Insert para fazer a função do Ctrl V, né? O Windows inseriu mais essa opção, tá? Outra coisa que o Windows fez, tem um outro botão que é o famoso Ctrl Z. Eu posso desfazer o que eu fiz. Então eu peguei este arquivo, copiei para cá, que foi esse bash aqui, e
eu vou apertar o Ctrl Z, eu desfiz o que eu queria fazer. Muito legal quando a gente está utilizando o mouse e de repente copia alguma coisa e joga para uma pasta, não sabe para onde foi, eu aperto o Ctrl Z, desfaço e refaço novamente a ação. Poxa, mas era exatamente isso que eu queria. Sem querer, foi uma coisa que eu queria. Então eu aperto Ctrl Y, ele refaz a opção, tá? Então vamos lá, o Ctrl Z junto, ele vai desfazer a ação, e o Ctrl Y ele vai refazer a ação, tá? Eu posso criar uma pasta, né, no desktop ou no Explorer, né? Aqui no caso eu estou utilizando o Explorer. Simplesmente basta eu apertar o Ctrl Shift N, ele cria uma pasta nova, né? Depois é só colocar um nome, né? Vou colocar aqui no New Folder mesmo, né? Então Ctrl Shift N cria uma pasta nova. Foi esse botão aqui, o Ctrl com mais o Shift e a letra N, tá? Então ele cria uma pasta nova, tá? Se eu quiser fechar o meu Windows Explorer, eu tenho a opção de fechar também pelo teclado. Todo mundo sabe que se eu apertar o X eu fecho, né? Mas às vezes até levar o mouse lá, né, pode ser um pouquinho mais lento, então eu aperto Alt F4. O Alt F4 ele vai fechar a janela. Alt, este botão aqui, ou este, né, mais a função F4. Ele vai aparecer, ele vai mandar para, ele vai fechar a janela, tá? Vou voltar a abrir, vou fazer uma outra seleção aqui, vou em Download, né? Outra situação que eu posso é apertar o Delete. Se eu apertar o Delete, eu jogo para a lixeira. Nota que a lixeira que estava vazia, agora apareceu um desenho dela, como se tivesse uma folha, né, dentro dela, tá? Se eu quiser desfazer, eu posso apertar o Ctrl Z e eu vou desfazer a ação, tá? Ctrl Z, desfiz a minha ação, não está mais na lixeira, tá? A lixeira não tem limite, tá? Eu posso delimitar uma quantidade máxima de megas e à medida que vai chegando no limite, ela mesma vai eliminando por si só, sem poder recuperar mais o arquivo, tá? Bom, eu posso apertar o Delete novamente, jogo para a lixeira, ou tem outra tecla de atalho, que é o chamado Ctrl D. Ctrl D, jogo também para a lixeira, ele é igual a função Delete, tá? Se eu apertar o Ctrl Z, eu desfaço, recoloco o arquivo de volta, tá? Agora, se eu apertar, então vamos lá, se eu apertar o Delete, jogo para a lixeira, desfiz com Ctrl Z, e se eu apertar o Ctrl D, ele também joga para a lixeira e não faz mais a ação. Agora, se eu apertar o Shift, o Delete, ele já me perguntou uma coisa diferente. Ele não jogou direto para a lixeira. Ele perguntou o seguinte: você está confiante de que deseja jogar eliminar esse arquivo de vez? Aí, se eu apertar o sim, ele elimina de vez e ele não joga mais para a lixeira, tá? Outra situação que a gente tem no teclado das funções é o botão F2. O botão F2 ele renomeia o arquivo ou a pasta, tá? Então eu posso criar aqui uma pasta de softwares, por exemplo, né? Todos os softwares que eu for armazenando eu jogo aí para dentro, tá? Então F2, onde é que está o meu F2? O F2 é uma função, tá aqui, ó, F2, basta apertar uma vez, eu renomeio a tarefa, né? O nome da software, o nome da pasta, o nome do arquivo, tá?
tem uma opção, tem poucas coisas aqui para eu mandar executar, mas se eu tenho a opção do ESC, quando eu estiver copiando alguns arquivos, por exemplo, então ele pode ficar aqui 1%, 2%, se eu apertar o ESC, ele vai cancelar a tarefa atual, tá? Tem uma coisa muito interessante no Windows, que é o famoso Alt Tab. O Alt Tab, ele me mostra as janelas ativas, né? Eu vou alternar, olha o Alt, alternar em janelas, o Alt Tab, tá? E aí eu posso escolher o que eu estou vendo, tá? Vamos supor que eu quero ver o teclado, ou quero ver o navegador aqui, que estava com a opção do teclado que eu havia baixado, tá? Agora que eu puluí, tem uma teclinha de atalho muito legal, que é famoso janelinha do Windows mais D. Ele oculta tudo, ele minimiza tudo que está ativo para mostrar minha área de trabalho, tá? Então, vamos botar aqui o meu teclado, Alt Tab, Alt, mais o Tab, esse aqui, ele vai alternar em janelas, e o Windows com a letrinha D minimiza, vou apertar novamente, minimiza tudo, me mostrando a área de trabalho, tá? Se eu apertar o famoso Print Screen, né, ele tira uma foto da tela do computador, vou pegar aqui o programa Paint, tá? Estou abrindo aqui o programa. Se eu der o Ctrl V, tá aí a foto do computador que ele tirou aqui, apertando o botão Print Screen. Qual foi o botão que eu apertei? Este aqui, Print Screen. Depois eu abri o programa para salvar a imagem, para copiar a imagem com um editor de texto aqui, o famoso Paint da Microsoft, tá? Nós temos uma janelinha, deixa eu minimizar isso aqui, depois eu salvo. Nós temos aqui uma outra opção de teclas de atalho, que é a famoso janelinha do Windows mais a letra I. Ele vai mostrar para mim as configurações do computador, né? Como se fosse o painel aí de configurações, né? E se eu apertar a janelinha do Windows, tá aqui a minha janelinha do Windows mais I, configurações. Se eu apertar janelinha do Windows mais E, abre o meu Windows Explorer, tá? Então, janelinha do Windows mais E, abre o Windows Explorer. Se eu apertar a janelinha do Windows mais a letra A, abre nada mais, nada menos do que as minhas central de ações, tá? Com as notificações. Se eu apertar esse cara aqui, janelinha do Windows mais a letra L, eu não vou fazer essa operação, ele vai deslogar, ele vai bloquear minha sessão. Só vou poder entrar se eu colocar a senha, tá? Às vezes um usuário vai para tá trabalhando e tal, não quer que ninguém mexa no seu trabalho, e ele aperta aí janelinha do Windows mais L, né? Ele bloqueia, logout, né? O nome, ele bloqueia a sua sessão atual, tá? Se eu apertar janelinha do Windows mais V, ele vai mostrar um histórico da área de transferência, tá? Por enquanto não está mostrando aqui porque ele estava desligado, tá? Então vamos fazer uma experiência aqui. Janelinha mais D, janelinha mais D. Vou pegar esse cara de novo, vou copiar, né, e jogar para cá, por exemplo, né? Colar aqui, né? Então se eu apertar janelinha do Windows mais a letra V, ele vai mostrar exatamente as últimas opções que eu copiei, tá? No caso aqui, o print screen da tela, foi o que eu copiei e colei,
Tá? Daqui a pouco ele deve mostrar esse bash aqui, né? Então, vamos continuar. Então, se eu apertar janelinha do Windows mais o mais, ele vai abrir. No caso, ele deu um zoom aqui nessa. Ele abriu a lupa, tá? Se eu apertar janelinha menos, janelinha do Windows mais o menos, ele fechou aqui a minha famosa lupa, tá? Vou fechar aqui. Se eu apertar janelinha do Windows mais o mais e mais o ponto, ele vai abrir os emojis, tá? Eu posso copiar aqui como é que é os rostos, né? Então vamos lá, janelinha do Windows mais V, abre o histórico da área de transferência, janelinha do Windows mais o mais, abre a lupa, né? Dando zoom aqui em tudo, janelinha do Windows mais menos, volta a tela com a visualização normal, vou até fechar isso aqui, janelinha do Windows mais o mais e mais o ponto, ele mostra os emotions. Se eu apertar a janelinha do Windows mais o print screen, ele tira uma foto da tela capturada. Vamos ver essa tela capturada. Então aqui, screenshot. Tá ele aqui, a foto da tela capturada. Tá? Notem que eu ainda não salvei essa aqui, tá? Não está com nome. Tá? Vou até fechar isso aqui. Tá? Não vou salvar, não existe. Eu já tenho a foto que eu queria, né? Que é a janelinha do Windows mais print screen. Então qual foi que você apertou? É esse botão com esse aqui, com print screen, tá? Então, se eu apertar a janelinha do Windows mais Shift mais o S, ele vai pedir para eu selecionar o que você quer da tela. Então, eu quero só o teclado com um azulzinho. Ele capturou, já jogou para mim aqui, ó. Pronto. Posso editar aqui mais o meu, já jogou aqui para a opção, e eu posso até desenhar, tá? Então, qual foi a janelinha que você apertou, Wilton? Janelinha do Windows mais o Shift mais o S, tá? Se eu apertar a janelinha do Windows e a setinha, essa janelinha do Windows com a seta para a esquerda, ele vai jogar na metade da tela a janela que está ativa, tá? Para parte aqui da esquerda. Se eu jogar, e eu posso escolher para dividir, né, a tela, né? Ó, deixa eu caso aqui. Agora eu posso também jogar para a direita. Eu acertei, joguei para a direita, tá? E aí ele me pergunta como que você quer, né? Fechar esse cara aqui. Tem que selecionar aqui, né, outro. Então tá aqui, voltamos para nossa situação aí, tá? Se eu apertar apenas a janelinha do Windows, vai aparecer o menu do Windows, tá? Que é mesmo o botão que eu apertar o Ctrl ESC, tá? Então Ctrl ESC é igual a janelinha do Windows. Estão vendo? Então, estou apertando aqui, vocês estão vendo aí. Ctrl mais setas. Altero o tamanho do menu iniciar. Tá vendo aqui? Eu estou diminuindo.
aumentando. Cadê ele grandão? Grandão é feio pra caramba. Então, Ctrl mais setas, eu aumento o tamanho do menu iniciar. Se eu apertar o Ctrl Shift ESC, o que vai aparecer, Wilton? Vai aparecer, vamos lá, Ctrl Shift ESC, apareceu Shift ESC, aparece o meu gerenciador de tarefas, tá? Tem gente que consegue decorar isso tudo, hein? Vamos lá. Ctrl Shift vai mudar, alternar o padrão do teclado. Eu só tenho um tipo de teclado, não vou conseguir alternar o padrão do meu teclado, né? Se eu apertar o Ctrl F5, ele vai atualizar a página ou a tela atual. No caso aqui, se eu apertar aqui Ctrl F5, está carregando aí, no caso, no aplicativo Microsoft Edge, né? Se eu apertar Ctrl Alt Tab, aparece as janelas ativas, tá? Também parecido com a janela Alt Tab. Na Alt Tab aparece dessa forma, fica mais bonitinho, né? O Ctrl Alt Tab aparece dessa forma linear, tá? Aí você escolhe aqui a opção, né? Vamos lá. Se eu apertar Ctrl setas espaço, eu teria que ter mais de uma área de trabalho para poder selecionar. Se eu apertar o Alt, no programa que eu tiver ativo, vai aparecer o menu, tá? Vamos alterar aqui, ó. Tá vendo? Aparece aqui esses quadradinhos, tá? E aí é só apertar a letra sublinhada aí. No caso aqui, vou botar o H. Aí ele vai para a opção do H. Show, né? Então, deixa eu tirar. O que mais que a gente pode falar? Bom, eu acredito eu que temos também a opção do Ctrl X, que eu recorto o meu aplicativo, né? ou o meu arquivo. Estou aqui com ele selecionado, aperto Ctrl X, ele vira um fantasminha, vão em documentos, vou apertar o Ctrl V. Então ele pegou o que estava em download e jogou para documentos. Ctrl X, ele recorta. O Ctrl C ele copia e o Ctrl X ele recorta. Então, se eu apertar janelinha do Windows mais um número, ele vai abrir exatamente essa sequência aqui, ó, dos aplicativos que está na janelinha, na barra de tarefas, tá? Vamos pegar aqui o quarto. O quarto é esse meio. Então, se eu apertar janelinha do Windows mais o 4, ele vai abrir o número 4 aí na sequência, que é o meio, tá? Não quero nada disso, não quero nada disso. Se eu apertar janelinha do Windows mais T, ele vai alternar aqui entre os aplicativos da barra de tarefas.
mais T. Então, janelinha do Windows mais a letra T. Então nota que tem um monte de teclas de atalhos para vocês aí ver. Eu falei do Alt F4, também tem um Ctrl W. Ele fecha a janela também do aplicativo, tá? Pode ser o Alt F4 ou pode ser Ctrl W. Que mais? Bom, o F1 aparece o famoso, deixa eu minimizar aqui, esse aqui no atalho do Explorer. Se eu apertar o F11, ele vai ficar com a tela cheia, né? E se eu retirar do F11, ele volta para a tela normal. Isso também funciona nos navegadores. Se eu estou com ele aqui e aperto F11, ele assume a tela cheia, voltando para a tela normal, tá? Ctrl F faz uma busca, né? Então, no caso, estou botando aqui, né, o que eu gostaria de buscar. Então, tá aí, ele selecionou isso tudo. Bom, esses aí são os pouquinhos da tela de atalhos do Windows. Vamos lá, se eu apertar Alt seta para cima, ele maximiza, seta para baixo, ele, no caso eu apertei janelinha do Windows, tá? Janelinha do Windows, seta para cima, ele maximiza, janelinha do Windows para baixo, ele retorna para opção. Agora, se eu estou em documentos e aperto Alt para cima, ele vai para um nível acima, né? Então, é essa a situação. Eu vou apertar o Alt para cima de novo, ele está indo cada vez mais para um nível acima de onde eu estava. Vou entrar na pasta de usuários, vou entrar na pasta de documentos e vou apertar Alt para cima. Ele vai sair para voltar para a pasta de usuários. Famoso Ctrl P. No caso Alt P, né? Alt P mostra aí o painel de visualização, né? Então, se tiver alguma coisa selecionado, ele aparece aqui, né, para mim, tá? Alt P, e eu posso cortar aqui. Alt seta para direita, Alt seta para esquerda. Eu vou navegando aqui na minha pasta, tá? Então, vou navegando aqui na minha pasta, Alt para a direita, Alt para a esquerda. Deixa eu ver o que mais. Acho que somente isso aí. Que a gente gostaria de mostrar, né? O Home vai para o início, o End vai para o final, né? Se eu apertar o Shift Home, eu estou selecionando do final até o início. Se eu apertar, eu estou em Music, Shift End, eu vou da onde eu estou até o final, né? Mesma coisa do Home, né? Se eu estiver em Pictures, Shift Home, de onde eu estou para o início, né? Então eu posso fazer essa seleção. O Shift é botão de seleção. E é isso aí que eu gostaria de passar dessas teclas de atalho todas aqui do Windows, né? Espero que tenham gostado, tomado nota, porque praticamente aí
maioria das teclas de atalho. Como por exemplo, tem um aqui que também é interessante. Deixa eu abrir o meu teclado, né? Que é a janelinha do Windows mais C. Vai abrir a famosa Cortana, tá? Tá aí ela sendo aberta. Cortana tá aqui. Aí você pode fazer pergunta via áudio, né? Ela responde. Não quero também nada com ela. Vamos tirar. Vamos desligar. E deixa eu ver o que mais se tem. Acredito eu que somente de interessante isso daí, mas tem muito mais teclas de atalho para visualizar. Vou colocar depois do vídeo a listagem completa. Obrigado a todos.